Você É uma teve alguma experiência. visualização física dele ou só sensação? Ali foi só sensação, Uhum, né? Ali foi só sensação. Mas já teve lugares aonde sim eu vi. eh, eh, não é a gente costuma falar erroneamente uma materialização, mas esses seres não se materializam, hum, eles tomam forma, tá. né? É diferente. Eles tomam forma, muitas vezes até tomam forma humana, né? Porque existe um registro de uma aparição deles bíblica em que Ló vai ser tirado da cidade de Sodoma e Gomorra, que ela vai ser destruída, essa cidade, e esses seres, eles vão lá para tirar, remover Ló deste lugar, e os homens da cidade queriam praticar a sodomia com esses seres. E Ló disse assim: não faça isso, não faça nada com esses seres que estão na minha casa. Eu tenho 2 filhas virgens, eu vou colocar elas para fora, e vocês podem fazer o que quiser com elas. Mas eles disseram: nós não queremos as mulheres, nós queremos esses moços que entraram na sua casa. A Bíblia diz que esses moços, eles tiraram Ló para dentro da casa, do meio da multidão para dentro da casa, e cegou aqueles homens que estavam ali de cegueira. Mas não é uma cegueira que eles não pudessem ver. Eles não conseguiam encontrar a porta. É como se uma realidade alterada, entendeu? Uma quebra da Matrix, se posso assim dizer, aconteceu para os demais que não conseguiram mais encontrar a porta. Eles não estavam cegos porque não enxergavam nada. Eles só não enxergavam a porta, entende? E eles comeram com ele. Veja, eles comeram com eles, as pessoas da cidade viram eles, ok? Mas eram seres angelicais, né? Então, seres extraterrestres, ok? E teve, sim, casos onde, literalmente, eles foram manifestados de forma visual, de poder enxergar, de poder ver mesmo aquilo acontecendo. Tem um registro que ficou muito claro para mim, que em um determinado momento, isso foi muito forte, não é? Entenda como uma viagem astral, né? Estamos falando em termos que as pessoas consigam compreender o que aconteceu. Mas o certo é que eu fui levado por um ser até um lugar num deserto. E esse lugar parecia uma. ah, Sabe quando você tem aquelas caixas subterrâneas de telecomunicações, onde as pessoas abrem uma escotilha e você tem uma escada que desce? E descendo a escada, no final dessa escada, havia um salão muito grande. E esse salão, ele meio que encandecia, sabe? Um cheiro assim, muito de é, enxofre, sabe? Algo assim muito fédido mesmo. E havia uma reunião com alguns seres ali, bem estranha essa reunião, sabe? Uhum. Eu pude acompanhar alguns dos pontos que estavam sendo retratados naquela reunião e depois foi trazido de volta. E o que me chamou a atenção até então, porque para mim até aquele momento era um sonho, foi a maneira que eu voltei. Porque daí eu vi literalmente a minha cidade, eu conheci a cidade de alto e consegui conhecer meu bairro e eu estava em queda livre, sabe? Hum, Como se uma queda livre. E eu vi que se aproximava o telhado de casa e de repente, ao atravessar o telhado, eu acordei imediatamente, abruptamente, eh, sentindo exatamente o que este ser que me acompanhou até este lugar me disse que eu estaria sentindo. Forte dor de cabeça, náuseas, né? Dificuldades para andar no primeiro momento. Então, assim, isso tudo foi vivenciado, uma experiência muito grande. Então, sim, através das experiências, né? Até vinha conversando com o Luiz no carro, uma coisa é você viver uma teoria, outra coisa é você viver uma prática, né? Você ter uma experiência real, onde você fala, poxa, eu vi alguma coisa, né? Isso é muito interessante. E claro, dentro da minha área pastoral, eu atendo pessoas que têm problemas com a questão da espiritualidade, que têm dificuldade para dormir, com insônia, pessoas que estão debaixo de um ataque espiritual, né? E as pessoas convidam, pastor, o senhor poderia ir na minha casa, o senhor poderia fazer uma oração, o senhor poderia atender, e você vai, e você encontra diversas coisas envolvidos com a magia, envolvidos com, sabe, com uma má intenção sobre a vida daquela pessoa, e às vezes Deus revela coisas assim como aonde está um objeto que está sendo o ponto de conexão com esse ser
ser trevoso. E aí a gente faz esse trabalho de limpeza espiritual, de ajuda a essas pessoas que estão vivendo esse momento, vamos dizer assim. Uhum. Então você praticamente foi numa reunião num lugar não tão bom, assim, vamos dizer assim. Você chegou a, a fazer uma reunião com o capeta, ou com coisa parecida com isso. Vamos dizer assim, o teor da reunião era destrutivo Sim. e com foco à vida humana, né? As muitas maneiras de levar o ser humano à degradação do ponto de vista realmente de afetar sua vida em vários aspectos. Esse era o teor daquela reunião. Né? E como você consegue descrever esses seres assim? Eram estranhos? Só sentia energia? Como é que era? Assim, fisicamente você chegou a perceber isso? Era como se fosse uma sombra, é como se você visse uma silhueta, Ah, tá. ok? Uma silhueta desses seres, né? Uhum. E foi essa a visão especificamente, mas o assunto que estava sendo falado ficou muito claro ali. De lá para cá, eu direcionei toda a minha vida ministerial dentro da igreja, focando o combate àquilo que eu ouvi lá. Né? E eu tenho casos, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando a pessoa passa por um processo de privação, onde falta o básico para ela, Sim. nesse momento ela tem ali o seu emocional abalado, né? Ela está sendo atacada em vários aspectos. Uhum. E muitas vezes você tem trabalhos religiosos que estão buscando completar isso. Né? Colocar pão na mesa do necessitado, resolver essa diferença social. Né? Uhum. Porém, muitas vezes isso é feito de forma a expor muito mais a pessoa. Né? Não é resolvido o que deve ser resolvido do que tange a justiça social. Porque a Bíblia diz, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Esse é o texto bíblico. E interpretando nos dias de hoje é mais ou menos assim, eu dar com essa mão e registrar com essa. Em uma selfie, em um vídeo. E isso tem acontecido muito. E a pessoa ela passa a cair dentro dela uma morte lenta, que é a morte do ser em si, da alma em si, porque ela já está ferida da privação e ela agora está também exposta para que os ideais de uma determinada fé ou crença se ressalte na sociedade. Então é um dos assuntos lá. Haviam vários assuntos, mas é um dos. Olha, nós vamos remover a fé do coração das pessoas, fazendo com que as pessoas sejam expostas por líderes religiosos. E de lá para cá a gente teve um aumento de líderes religiosos envolvidos com corrupção, envolvidos com uma destinação contrária à finança, que é entregue, a fé da pessoa faz ela levar a finança e aquela finança ela é redistribuída, reorganizada de forma a prever só os gastos do líder do que o bem social. Então a gente viu isso crescente. Né? Pessoas que estavam acima de qualquer suspeitas que de repente caíram com alguma situação e você fala, poxa, essa pessoa, compreende? E tudo isso eram estratégias que estavam sendo ali ressaltadas naquela reunião, dentre tantas outras que a gente vem experimentando nesses últimos dias.